Os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro ainda vão dar muito pano para manga. E é por isso que a gente vê cada vez mais a importância de uma CPMI dos atos antidemocráticos. Olha só, foi veiculado na mídia agora há pouco que a GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, que fica a cargo do Lula e também do Múcio, tá? Que é o ministro da Defesa. Eles não elaboraram nenhum relatório, nem antes do dia dos atos e nem depois, uma semana depois do dia dos atos antidemocráticos, ainda não tinha sido tomada nenhuma definição e nenhum relatório feito. Estranho essa omissão. E é isso que os deputados querem saber. Se você não assistiu o vídeo das 7 horas da noite, eu recomendo que você volte um vídeo aí e assista, porque lá eu trouxe muitas definições sobre isso. Ainda vou falar nesse vídeo com você também sobre um nome que talvez você nem conheça tanto, mas esse nome teve poder para trazer a primeira derrota a Lula. Lula que estava com salto alto. STF do seu lado, parte da opinião pública do seu lado, a imprensa do seu lado. Mas dessa vez ele viu que esse nome, pouco conhecido, já fez ele recuar, já fez ministro se voltar contra ele, e a imprensa também já se voltou contra ele, e Lula teve que recuar. Eu vou te mostrar quem é nesse vídeo. Vamos lá, pessoal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Esse é o 5º vídeo do dia. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2023. Nesse último vídeo, é aquele resumão que você já está acostumado, tá? Então a gente vai tentar trazer todas essas informações para vocês. E a primeira informação que a gente começa é sobre os tais atos antidemocráticos, né? Sim, sobre os atos acontecidos no dia 8 de janeiro, que está dando muito pano para manga e está dando sim o que falar. Olha só que importante isso aqui. O jornal Conexão Política, tá? Preste atenção, ele trouxe uma informação de suma importância para nós brasileiros. O GSI de Lula, tá? Porque é Lula que comanda o GSI, ele não fez relatório de inteligência, nem antes e nem depois dos atos em Brasília. E esses relatórios de inteligência são documentos cruciais para fazerem como se fosse um relatório, uma perícia do que se apurou ali nos dias. Essa lacuna do GSI, sem relatórios, é muito estranha. O que se pretende esconder? Essa é a grande dúvida. Então, os deputados e senadores agora resolveram fazer uma CPMI, uma CPI mista. Aí sim ela chama CPMI. E eles se juntaram e estão correndo atrás de assinaturas. E olha só, segundo decisão do STF, tá? A não ser que ele volte atrás. Mas a jurisprudência do STF é clara e límpida que se os deputados colherem assinaturas para a CPI, não é preciso esperar o presidente da casa colocar isso para andar, tá? A mera assinatura da primeira CPI já dá início ao andamento da casa e a CPI tem que ser instaurada. Já tem decisão do STF nesse sentido. E a gente quer saber como que a GSI não tem relatórios, como que a guarda de segurança e a polícia que faz a segurança do governo Lula, a guarda, como que ela não agiu? Então, assim, são muitas lacunas, são muitas coisas que a gente ainda tem que apurar. E eu sei que os deputados estão fazendo um trabalho impecável na colheita de assinaturas. Está bonito de ver. Tem uns que preferem ficar nas redes sociais conversando farinha, né? Mas tem uns que estão trabalhando e estão trabalhando bonito. E a gente consegue perceber isso aqui. Você já ouviu falar de Campos Neto? A gente vai falar dele agora, tá? Talvez você não conheça. Permita que eu lhe apresente Campos Neto. Campos Neto é o presidente da República. Quase! Ele é bem forte, tá? Campos Neto é o presidente do Banco Central. Essa é a primeira queda de braço que Lula entra e já perde logo no começo do seu mandato. Pois é, Lula teve a brilhante ideia, genial, de enfrentar a autonomia do Banco Central. O que é isso? Quer dizer que nós temos um Banco Central que não permite que políticos, esses políticos honestos que você conhece, né? Entre aspas, tá? Esses políticos vão lá e tomem conta do dinheiro do Brasil.
Deixa eu te explicar uma coisa, tá? Bora lá nessa aula aqui para você entender. Existe uma medida populista que o governo Lula já fez nas suas gestões anteriores e quer fazer agora de novo. Isso para ganhar opinião pública. O que ele faz? Ele quer baixar a taxa de juros. Com essa redução da taxa de juros, ele não precisa aumentar o salário das pessoas. Por quê? Porque as pessoas vão ter mais dinheiro. Seu próprio dinheiro? Não, dinheiro dos bancos. Então os bancos emprestam para você com taxa de juros mais baixa, não estou falando taxa baixa, mais baixa um pouco, então o pessoal se super endivida, compra moto financiada, carro financiado, minha casa, minha dívida, dentre outras questões. Então o dinheiro circula, mas esse dinheiro não é do povo, é dinheiro do banco. Isso gera inadimplência. Gerando inadimplência, dá uma redução no consumo. E isso aí pode ocasionar, inclusive, depois a alta dos juros para solucionar o problema. Gerando a alta dos juros num momento posterior, ele vai gerar também inflação. Ou seja, quando você libera dinheiro para o povo reduzindo os juros, a princípio e a curto prazo é uma beleza. Todo mundo com dinheiro. Imagina, pobre com dinheiro, rico usando dinheiro do banco com taxa pequena, é uma maravilha, todo mundo fica feliz, concorda? Só que uma hora a conta chega, você tem que pagar. E é na hora que a conta chega que a gente tem esse problema que a gente enfrenta hoje, que é do superendividamento. Isso aqui é reflexo de lá de trás, do governo Dilma ainda. Tá? E isso que eles querem fazer. Dar um auê para todo mundo, criar uma máscara e deixar tudo bonito. Pois é, todo mundo sabe disso. Até os repórteres que fizeram o L e apoiaram Lula contra Bolsonaro. E quem é o elo que não permite que isso aconteça? Vos apresento Campos Neto, presidente do Banco Central. E olha só, essa matéria é do jornal Trombeta. O governo petista recua e nega tentativa de reverter a autonomia do Banco Central após fortes reações de quem? Da mídia, do mercado e da oposição. Presta atenção. Você sabe que tem uma ala bolsonarista, que foi eleito com a bandeira Bolsonaro. Tem uma outra ala que é, mas não é, né? Só que agora todo mundo se juntou porque ninguém quer que o Lula faça o mesmo auê populista que ele fez lá atrás e trouxe o Brasil aonde a gente vê hoje, tá? E o que aconteceu? Um ministro do Lula, o Alexandre Padilha, teve que vir a público e negou a existência de qualquer discussão sobre mudança da autonomia do Banco Central. O engraçado é como eles mentem na cara dura, né? Lula falou claramente que pretende fazer isso. E isso é grave, Então, primeira derrota do Lula já acontece aí contra o Banco Central. Vamos falar de ministros do Lula? Vamos falar do Flávio Dino, né? Olha só a mente criativa desse pessoal. O ministro de Lula, que é o Flávio Dino, é o ministro da Justiça, ele fala em extradição do Bolsonaro, caso o Bolsonaro resolva ficar nos Estados Unidos. Tá. Para que haja extradição, deve haver um pedido de prisão, alguma coisa que fundamente realmente o pedido de extradição. E é o seguinte, cada país tem o que a gente chama de soberania. Então, por exemplo, se o governo brasileiro entender que Bolsonaro realmente é um criminoso foragido, e para ser criminoso ele precisa estar sendo investigado e ter um mandato de prisão contra ele. Então, se ele entende que Bolsonaro é um criminoso foragido, ele manda para os Estados Unidos o pedido de extradição. Isso não existe, não é foragido, Bolsonaro não é foragido de forma alguma do Brasil ainda, tá? Vocês sabem disso. E aí, vai chegar no governo americano, que tem soberania, e ele pode falar, sim, eu vou extraditar o Bolsonaro. Ou não, eu não vou extraditar Bolsonaro. Agora, você imagina só o tamanho do impasse, presta atenção, o tamanho do impasse diplomático que seria ao governo Lula pedir uma extradição de um ex-presidente para outro país. Seria vexatório, no mínimo, porque criaria um imbróglio diplomático muito grande. Mas vamos esperar que o bom senso impere aqui. Tá? Vamos lá, pessoal. Se tem uma coisa que a gente pode falar, é que Lula vai governar para todos, né? Todos que são de esquerda. Porque Lula, usando o dinheiro de todos os pagadores de impostos
que, diga-se de passagem, tem muita gente da direita, talvez até bem mais gente da direita, que paga impostos mais caros do que o da esquerda, não é? Afinal, não dizem que os ricos são de direita? Pois é. Mas olha só, Lula teve um evento onde ele chamou um monte de jornalistas. Qualquer jornalista? Não, jornalistas de esquerda para um café da manhã, ou seja, ainda assim ele mostra um total desrespeito aos jornalistas. Ou seja, a partir do momento que ele tem um lado, isso é um desrespeito que não pode continuar. Vamos lá, vamos trazer de novo essa matéria que foi tema do primeiro vídeo, tá? Eu coloquei essa matéria aqui, tá? Que fala, é da Time, que fala que Bolsonaro, tá? Bolsonaro tem um comportamento bizarro lá nos Estados Unidos, e eu teci os meus comentários, e os meus comentários foram que é esse comportamento que eles chamam de bizarro, tá? É que dá tanta popularidade, porque ele representa muito do brasileiro. Então, talvez 58 milhões de brasileiros podem ser considerados bizarros com Bolsonaro. Foi isso que eu falei. Mas teve muitas críticas, falando que não, ele não foi na Time que essa notícia apareceu, que seria um braço da Time só da América Latina. Gente, eu confesso para vocês, eu pesquisei e eu não consegui achar essa informação. Então, se alguém tiver o link, tiver essa informação, me traz, tá? Eu achei até no Poder 360 que fala aqui, ó, espetáculo bizarro da Time sobre estada de Bolsonaro nos Estados Unidos. E aqui ele fala, ó, em reportagem sobre o ex-presidente no país, revista diz que Brasil e futuro legal do político estão enredados em turbulência. Aqui ele fala que é a revista norte-americana The Time. Então, assim, eu não consegui localizar, eu não sou o dono da verdade e nem estou aqui para ser, tá? Então, o pessoal, não foi só um, foi muitos que colocaram um comentário de que não é a revista americana, tá? Mas, então, sendo a revista americana ou sendo a revista latina, a discussão é a mesma, a logo, a marca é a mesma, e se você tiver a informação, coloca aqui pra gente, que vai ser interessante a gente dar a informação correta. Eu não tô aqui, eu não quero passar informação equivocada, e muita gente colocou nos comentários. Bora falar de Eduardo Bolsonaro? Vamos lá. Esse documento na mão do Eduardo Bolsonaro, eu gostei, tá? Vamos lá. Olha o que o Bolsonaro escreveu em suas redes sociais. Esse aqui é o Instagram dele, tá? Instagram, né? Vamos lá. Talvez por Lula defender ladrão de celular, o senador Randolph, que é do Rede do Amapá, quis fazer o mesmo. Ele está falando sobre uma ação em que o Randolph Rodrigues, tá? Pegou o celular de um TikToker, que é o Wilker Leão, tá? E essa ação deu muita repercussão, porque é crime, tá? Não tenho dúvida que é, no mínimo, uma contravenção penal proibir um agente público, proibir alguém de filmá-lo no exercício da profissão, tá? No mínimo isso. Então, assim, foi totalmente equivocado, tá? E isso ganhou repercussão nas redes sociais. E o Eduardo Bolsonaro trouxe, assinei com outros parlamentares, representação que é do Carlos Jordi, tá? E o Carlos Jordi foi quem apresentou, que acusa o senador Randolph de roubo de celular, entre outros crimes. Fato de intolerância e ódio ocorreu dias atrás no Congresso. Então, assim, a direita está começando a entender que tem que responder à esquerda com as mesmas ações, tá? Então, assim, tudo que se faz, Nicolas Ferreira já está respondendo a 3 processos, tá? Então, tudo que se faz, falas, qualquer vacilo é processo na justiça. Pois é. Então, aqui, nitidamente, e assim, ouso em dizer, como jurista, que nesse caso deveria ter ocorrido, inclusive, a prisão em flagrante ali na casa pela Polícia Legislativa, tá? Fato que não ocorreu, e Eduardo Bolsonaro vai fazer aqui a denúncia juntamente com o Jordi. Já que a gente falou da mídia, que Lula só dá moral pro pessoal de esquerda, vocês devem conhecer, tá, o Adrilles Jorge, tá? Ele que era comentarista da Jovem Pan, não sei se ele continua na Jovem Pan, tá? Comentarista da Jovem Pan, estava sem redes sociais, ele teve as suas redes sociais devolvidas e ele já fez uma postagem aqui, ó. Jornalistas isentões que fizeram o L nas eleições agora posam de oposição. Tática hipócrita.
Eles elegeram Lula para voltarem a ter os holofotes da mídia como antipetistas. Jogaram o país no abismo pela vaidade e voltaram a ter audiência. São eles os piores vilões da nação. Então, o Adrilles Jorge, ele causa aqui, mostra a indignação dele de muitos jornalistas, como por exemplo, eu posso citar a Vera Magalhães, que foi anti-bolsonarista e dizia que o L ia salvar, que o Lula ia salvar mesmo a democracia, e teve muitos embates com o Bolsonaro, e hoje já estava falando que Lula vai trazer retrocesso ao Brasil. Pois é. Então, o Adrilles Jorge tem razão, mas eu discordo em alguns pontos, tá? Ele tem razão porque realmente, graças à mídia, hoje nós temos que enfrentar Lula. E qual o único ponto que eu discordo do Adrilles? Agora, se eles estão mostrando os erros do Lula, é melhor deixar para lá. Não é deixar que a vaidade da profissão mude essa regra. É preferível que eles continuem mostrando os erros do Lula e quebrem essa lua de mel o mais rápido possível. Então eu não faria a crítica que a Adrilles fez, pelo contrário. Aqui no canal eu estou aplaudindo de pé a cada crítica séria que a imprensa, mesmo a imprensa que antes era esquerdista, que hoje critica Lula, como por exemplo o fato do Banco Central. Então, na minha visão, eu quero que realmente essa lua de mel acabe e tudo volte à normalidade, tá? Bora lá, pessoal, vamos falar de Alexandre de Moraes. A gente percebeu a mudança de postura de Alexandre de Moraes, tá? Isso aqui é uma matéria do jornal A Trombeta. Vocês perceberam isso comigo? Quem acompanha aqui no canal conseguiu perceber que teve uma mudança drástica de postura de Alexandre de Moraes, devolvendo contas do Twitter, contas do Instagram, YouTube, devolvendo para muitos aí as devidas contas, pedindo para que o PGR avaliasse a soltura do Fábio Vieira, pedindo a avaliação de soltura agora do Anderson Torres, já mandou devolver o celular do Marcos Duval, fez até um pedido de investigação contra Marcos Duval, porque ele pode ter feito um falso testemunho contra o Bolsonaro. Então, mudou a postura. E hoje, o único que ainda está no percalço do Alexandre de Moraes com as redes bloqueadas é o deputado Ottoni de Paula, tá? Então, vocês devem saber, o Ottoni de Paula é do Rio de Janeiro. E Ottoni de Paula foi o primeiro a tecer críticas duras contra Bolsonaro, tá? Logo no começo ele foi lá e chamou Bolsonaro de covarde, falou que Bolsonaro deveria ter se manifestado, que era um covarde. É estranho as redes sociais dele ainda estarem bloqueadas, mas não tenha dúvidas que logo será liberado as redes sociais do Ottoni de Paula. Vou trazer agora uma matéria do senador Paulo Paim. Sim, ele é do PT, tá? Mas não se enganem pela sigla, não se enganem pela situação. É um homem sério e honrado, tá? É um homem sério e honrado que eu conheci pessoalmente. Eu sei, vai ter crítica, tudo bem. Mas ele traz uma informação importante. E para quem acompanhou a luta dos aposentados, isso aqui é importante. Inclusive, foi uma medida, tá? Foi uma medida do Bolsonaro lá atrás para socorrer os aposentados e agora ele traz novamente essa pauta aqui, o senador Paulo Paim, tá? A antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas vai beneficiar cerca de 30 milhões de pessoas. 80% deles ganham um salário mínimo. O custo de vida está altíssimo. Alimentação, remédios, a antecipação vai aquecer o mercado interno, gerando emprego e renda. Lembrando que essa pauta de antecipação do 13º salário é minha. E ele tem um trabalho muito sério com os aposentados. É lógico, todo mundo é alvo de críticas e de elogios. E aqui, essa pauta dele do adiantamento do 13º salário é uma pauta que muitos aposentados pediram e ele respondeu o pleito. Então eu estou aqui para dar parabéns pelo Paulo Paim e dizer para ele que realmente eu o vejo como uma pessoa muito íntegra, honrada e conheço e como um verdadeiro amigo o senador Paulo Paim, tá? E sim, eu tenho coragem de chegar aqui e mostrar para vocês quem eu sou de verdade. Eu sou um cara que age pela razão e não pela emoção, tá? Simples assim. Mas agora vamos falar de coisa grave aqui, tá? Presta atenção. Neto de Lula é nomeado para cargo com salário de R$ 1.500 no governo de Sergipe.
Essa matéria é da Globo. E agora nós vamos dar uma analisada em duas matérias aqui, tá? Diferentes, tá? Para quem não sabe, o governador de Sergipe é o Fábio Mitidieri. Eu conheço o Fábio Mitidieri pessoalmente, tá? Então, o João Gabriel Lula foi contratado no mês de janeiro. Então, no primeiro mês, agora do ano, ele já foi contratado pelo governo de Sergipe. Até então, matéria convencional, por quê? Porque, apesar dele ser neto de Lula, não existe lei que o proíba de ser contratado. Tá? Agora, tem um pequeno problema aqui. Neto de Lula foi nomeado com salário de R$ 1.500 no dia, nos primeiros dias de janeiro. Essa é a matéria da Globo e como ela trata. Já a Terra, portal Terra, já trouxe a matéria um tanto quanto mais diferente. O neto de Lula tem só 19 anos, então ele não tem qualificação profissional adequada para prestar um serviço a nível superior ainda. Tá? E o que acontece? O salário dele, que ele foi contratado de R$ 1.500, pulou para R$ 6.700 ainda no mês de janeiro, tá? Lá no governo de Sergipe. E uma coisa ainda chamou mais atenção ainda, para quem não conhece, esse é o neto do Lula, o João Gabriel Lula da Silva, tá? E a mãe dele é a Lurian, que é a filha do Lula. Só que o grande problema não é esse fato, tá? Não é esse fato. O grande problema aqui, que muita gente já está questionando, inclusive vai ter ação questionando isso, é que ele recebeu o adicional natalino. Mas como assim? Você começar no primeiro mês de trabalho, antes mesmo, mal encerrou o primeiro mês de trabalho, e você já recebe um adicional de férias, um adicional natalino, se eu não me engano. Isso é complicado. E é a acusação que o Terra aqui faz. Então isso aí é complicado, porque a averiguação se ele tem aptidão e qualificação para receber esse salário de 6.700, sendo que ele foi contratado para receber 1.500. Segundo, o porquê ele recebeu um adicional logo no começo, que é um adicional natalino, tá? Então, gerou essa dúvida aí. Vamos lá. Como eu disse para vocês, está colocando medo, essa matéria do Jornal Metrópole está colocando medo no Lula a atuação do Campos Neto, presidente do Banco Central, e Lula teve que voltar atrás, e o Padilha já veio e desmentiu o Lula. Não, ninguém vai mexer no Banco Central. Inclusive, só para te lembrar, você lembra do Guilherme Boulos? Concorreu a presidente há um tempo, depois a Prefeitura de São Paulo, e agora o Boulos ganhou como deputado federal. Pois é, o Boulos quer convocar o Campos Neto para que ele preste depoimento, para que ele preste esclarecimento o que o Banco Central fez de bom para o Brasil. Pois é, Boulos, é só dar uma pesquisada, tá? Você vai ver que a inflação está controlada, que mesmo com algumas ações populistas que aconteceram, continua tudo estabilizado no Banco Central, a taxa de juros é reflexo do mercado, então assim, não precisava disso, né? Mas se Lula, que é Lula, perdeu a queda de braço, eu estou esperando para ver o que é que Boulos vai fazer em relação ao presidente do Banco Central. Eu tô gostando de ver, eu não conhecia, tá? Dora Kramer, tá? Mas eu tô trazendo muita coisa dela aqui. Olha só o que ela colocou aqui. Ela que é uma jornalista, tá? Escritora também. Ela escreveu um livro sobre o Collor, tá? Denunciando um monte de coisa sobre o Collor. Lula está se achando mais forte do que em 2022, sem levar em conta que lá a boa parte do país estava embasbacada com a conversa do operário que chegou ao poder. Hoje não cola mais. Pois é, eu acho que a historinha da cervejinha e da picanha já não está colando mais com muita gente. Teve muita gente que acreditou na historinha da cerveja e da picanha e já tá vindo... Não é picanha não, tá? Tá vindo coisa pior aí, tá? Então, a grande questão é que a Dora Kramer falou, Lula tá achando que o discurso populista dele vai resolver para continuar dando a popularidade que outrora ele tinha. Pois é, isso não cola mais e ele vai ver que realmente a coisa, o buraco está bem mais embaixo. Como eu disse para vocês, essa matéria do CNN, Alexandre de Moraes vai mudando a sua postura e o Alexandre de Moraes mandou devolver o celular para Marcos Duval, tá? Segundo informações, não se averigou, não encontrou nada
e vai solicitar à PGR que informe se deve continuar a investigação contra Marcos Duval ou se essa investigação deve ser encerrada. Ou seja, é nítida a mudança de postura, tá? Nítida a mudança de postura de Alexandre de Moraes depois de um período do governo Lula, depois que a poeira do 8 de janeiro passou e depois, escutem, depois também que agora tem um fomento alvoroçado pela CPI dos atos do dia 8. Será que isso aí pode chegar até o STF? Sei não, hein? Muita coisa pode acontecer. E como eu disse para você, meu amigo, minha amiga, a lua de mel com Lula e a imprensa acabou. E assim, já estava começando a ter uma discussão de relacionamento, já estava começando a ter um desentendimento ali do amor entre a imprensa e o Lula. Inclusive, Lula hoje fez um café da manhã para chamar a imprensa, para discutir o relacionamento, só que parece que não está dando certo. E sabe qual foi a gota d'água? Eu acho que a imprensa está interessada em outro rapaz, o do Banco Central. Quer ver o porquê? Dá uma olhada aqui. O Estadão trouxe mais essa matéria. Ao atacar as decisões do Banco Central, Lula age como um amador. É isso mesmo. O Estadão chamou o Lula de amador. Amador, tá? Pois prejudica o país. Mas Lula não é amador. Em campanha permanente, ele busca um culpado pelo crescimento pífio que ele vê do país. Ou seja, o Estadão não está com palavras carinhosas para Lula. E assim, esse estopim do Banco Central, Lula não imaginava o vespeiro que ele estava mexendo. E você sabe quem está com um sorriso de orelha a orelha? Já tem a boca um pouco mais avantajada. Mas sabe quem está de sorriso de orelha a orelha só esperando a queda? Eu vou te contar quem. Geraldo Alckmin, tá? E o próprio Alexandre de Moraes, que a gente sabe que, não sei, uma briga aqui entre Alckmin e Lula, eu acho, assim, é só um palpite, tá? Só porque ele já atuou junto com o Alckmin, trabalhou no governo de São Paulo, eu acho que ele vai pro lado do Alckmin. E você? Pois é. E a prova de que a queda tá chegando perto é que até o Meirelles já veio atacar o Lula, tá? Atacar não, falar verdades para o Lula. Lula está repetindo Dilma na economia. Foi o que alertou Meirelles. Há pouca probabilidade para que dê certo, disse o economista Meirelles. Não sei se você se recorda, o Meirelles foi candidato a presidente da República, tá? Foi candidato a presidente da República, é um economista renomado, já foi ministro da Fazenda e dessa vez ele está falando que Lula vai repetir Dilma, em todos os sentidos. Porque nós temos um semelhante ao Cunha na presidência da Câmara. Hoje, se antes a gente pensava que o Arthur Lira é o presidente da Câmara, tá, pessoal? Que Arthur Lira já era forte, porque ele já estava no governo Bolsonaro e depois ganhou o apoio do Lula, ele era quase que um primeiro-ministro. Hoje o Arthur Lira é quase que um rei. Ele entrou com votação esmagadora. Você tem noção que 91,2% de todos os deputados votaram no Lira? Então eles servem ao Lira, não ao Lula. Deu para entender o tamanho do problema que Lula tem na mão? E se ele age como Dilma, eu vejo que Cunha, já ia chamar de Cunha, que Lira vai agir igual Cunha e que o STF vai agir exatamente da mesma forma que o Lewandowski fez na época da Dilma. E que os petistas têm mania em chamar de golpe, não é isso? Vamos lá. Ponto interessante aqui pra gente. Vamos falar de Janaína Pascoal, tá? Ó, tá quase, tá? Tá quase acabando aqui. Janaína Pascoal, vocês sabem que ela era deputada estadual aqui pelo estado de São Paulo, mas ela é professora, se eu não me engano, da USP, tá? De São Paulo. O fato é que ela não ganhou a eleição, ela perdeu. Por quê? Porque ela foi concorrer, ela contava que mesmo atacando os bolsonaristas, ela ia ter votos bolsonaristas. E pelo contrário, teve uma votação pífia, tá? Para quem concorreu ao Senado. E agora, ela tem que voltar para a sala de aula.
Só que os alunos, tá? Os alunos amáveis do Amor Venceu da USP fizeram um abaixo-assinado e disseram que ela é de direita, tá? E por ela ser de direita, não querem ela de volta na USP. Lembrando que ela é concursada. Então eles vão ter que tolerar e engolir a Janaína Pascoal. Entretanto, tá? O Paulo Matias, que é comentarista político também, ele colocou aqui, ó. Isto é um absurdo. Um lugar que diz ser uma comunidade acadêmica, isso é vergonhoso. Ou seja, fazer um abaixo-assinado impedindo que uma professora volte, tá? E isso, sem sombra de dúvidas, eu assino embaixo do Paulo Matias, achando que isso é vergonhoso também. Outra pessoa que veio se manifestar a favor da Janaína Pascoal foi o Sérgio Moro, tá? Alguns jovens imaturos da Faculdade de Direito da USP querem impedir por patrulha ideológica a Janaína Pascoal de voltar a dar aulas. Espero que cresçam e adquiram tolerância com quem pensa diferente, antes que comecem a queimar livros. Minha solidariedade à professora. E eu, apesar de alguns pontos eu concordar com a Janaína, alguns pontos eu discordar, e assim que a democracia é boa, porque eu vou te falar, se você não discorda de nada do que eu digo, aí é porque você não tem opinião própria. Eu quero que você discorde. É assim que a democracia funciona. Aquela frase é célebre. Eu posso até não concordar com o que você diz, mas eu vou lutar até o final da vida para que você tenha o direito de dizer. Então, assim, eu posso até não concordar com algumas coisas da Janaína Pascoal, mas ela é professora, concursada, e sim, não passa de uma patrulha ideológica, como o próprio Sérgio Moro especificou. Por fim, mas não menos importante, aqui pelo contrário, muito importante, talvez um dos melhores parlamentares que atuou nos últimos 4 anos. Vamos falar do senador Eduardo Girão, tá? O Carlos Portinho, ele fez a seguinte postagem, tá? Gratidão ao senador Girão, que saiu do Podemos, onde ele era correligionário do Carlos Portinho, tá? Também era do Podemos, e agora ele foi para o Partido Novo. Lembrando que o Partido Novo é um partido nanico no tamanho, mas grande na fala, no tom, tá? Tem Zema. E ele agora, como um dos parlamentares mais bem cotados do Brasil, ele vai trazer uma nova força para o Partido Novo, tá? Uma coalizão nova para o Partido Novo. E o Carlos Portinho fez aí a saudação, dizendo o quanto ele fez um trabalho bom como correligionário e que o Partido Novo que o receba de forma bem adequada, porque ele ainda vai continuar fazendo um trabalho bom. E o Eduardo Girão postou o seguinte: após a vitória da sociedade, que fez o governo Lula recuar da Procuradoria da Verdade, tá? Não sei se você lembra, a Procuradoria da Verdade é uma instituição dentro da SECOM que eles querem utilizar para calar aquilo que eles consideram fake news, ou seja, fala da direita é fake news, fala da esquerda é uma nova versão da verdade. Então, eles recuaram. Depois de mostrar a hipocrisia desse argumento desse Ministério da Verdade, eles recuaram. E o senador Girão continua: já dei entrada no segundo PDL. PDL é para revogar decretos, tá? Para sustar o decreto que cria nova estrutura na SECOM, visando monitorar redes sociais dos brasileiros. Sua mobilização ordeira e pacífica fará a diferença. De novo, paz e bem. Então, assim, a gente precisa se manifestar. Aos poucos, a gente sabe que eles estão controlando, a gente vê algumas redes sociais caindo, tá? Nessas narrativas aí que eles apresentam, mas no final das contas, a gente sabe que o intuito deles é calar os opositores. É assim que age o governo Maduro, é assim que age vários outros governos aí que a gente sabe muito bem o modus operandi, tá bom? Ficou até o final do vídeo? Eu tenho um pedido especial para você, tá? Vamos lá. Esse aqui é o nosso livro 20 Regras para a Vida. Saiba como melhorar sempre. O que a gente faz aqui? A gente separa frases de grandes pensadores e a gente tece comentários, igual eu faço aqui da política, só que para evolução espiritual, evolução pessoal, tá? Então,
Tem muitos canais que ficam pedindo Pix de apoio, eu já não gosto. Eu quis preparar um conteúdo para vocês. O preço é simbólico, tá? É simbólico, esse aqui é um exemplo. É uma frase do Theodore Roosevelt. Eu te explico quem é o Roosevelt e te explico o sentido da frase que ele quis trazer para você. Então, é uma boa leitura, leitura pequena, você consegue ler em 2 dias e o custo só de R$ 5,99, tá bom? Espero que você goste, eu vou deixar o link na descrição e o link aqui no comentário. Caso você goste, vai ser um prazer ter você como um leitor, assim como eu tenho você como um ouvinte e um amigo aqui no nosso canal, tá? E depois deixa o feedback se você gostou do livro. Vou tentar lançar pelo menos um por mês para vocês aqui. Combinado? Um grande abraço, fiquem com Deus. Coloca as críticas e os elogios, que isso também é muito bom, tá? E os comentários sobre o que vocês gostaram, não gostaram. E desculpem, o vídeo ficou extenso, assim, 35 minutos, mas cá entre nós, viu? Jornal nenhum traz bastante informação de maneira tão didática e rápida para vocês. Então, eis o motivo do crescimento do nosso canal. E olha ali o que chegou hoje pra gente. Plaquinha de ouro de 1 milhão de inscritos, graças a você, que faz parte dessa história. Tá bom? Um abraço, vejo vocês amanhã às 9 horas da manhã. Combinado? Fiquem com Deus.